pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Senhor Jesus, fala conosco através da tua palavra. Hoje nós daremos, ó Deus, a conclusão deste ensinamento. E queremos te pedir, Senhor, como em todas as outras vezes, a tua presença conosco, nos dando a graça, a sabedoria e abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a tua palavra. Assim, meu Deus, compreendendo, nós possamos aplicar ela na nossa vida. Pois é no nome de Jesus que oramos, meu Pai, pela fé te agradecemos. Amém e amém. Podem assentar, queridos. Antes de eu iniciar o ensinamento, eu quero agradecer a irmã Rebeca, que segunda-feira passada coube-lhe a tarefa de trazer a palavra, a doutrina dentro do tema. E eu quero já agradecer a minha irmã por ter se deixado usar por Deus para trazer a palavra aos meus irmãos. Sei que é um tema bem difícil, né? Mas, graças a Deus, ela veio aqui e trouxe a palavra do Senhor. E ela falou sobre propiciação. Vocês lembram disso? Segunda-feira passada? Primeiro, o poder do sangue. Nós estamos falando sobre o poder do sangue de Jesus. Primeiro item que nós falamos, o sangue de Jesus, ele é remidor. Segundo item, expiador. O sangue de Jesus é expiador. Terceiro, eu falei sobre o sangue de Jesus como purificador. E aí a Rebeca trouxe a palavra aqui sobre propiciador. O que é ser propício? É ser favorável. Foi exatamente isso que o sangue de Jesus promoveu na nossa vida. Antes, alguém que ofendia a Deus, irritava a Deus, agora essa pessoa se torna uma pessoa que recebe o favor de Deus. E tem o seu desdobramento, como reconciliar, trazer para perto, pacificar, acalmar, aplacar. Então, o sangue de Jesus é propiciador, porque ele trouxe para nós aquilo que nós não tínhamos com Deus: paz. Nós não tínhamos paz com Deus, nós vivíamos ofendendo a Deus, né, através dos nossos pecados. E o Senhor, então, através do seu sangue, ele trouxe esse favor, né, e nos tornou aceito por Deus. Hoje nós vamos falar de uma outra força desse sangue, outro poder desse sangue, o sangue justificador. E o que é justificação dentro da doutrina da salvação? A justificação, amados, é nos tornar isento da culpa. É como se nós nunca tivéssemos pecado. Deus, quando olha para nós e vê em nós o sangue do seu Filho, ele não vê só o sangue, ele vê a justiça que estava sobre o Filho e que agora está sobre nós. É muito interessante a justificação, porque ela trabalha em dois sentidos. Um, anulando a sentença. E outro, adicionando para nós exatamente a justiça que nós não tínhamos. Porque Deus não tem um culpado por inocente e não tem um inocente por culpado. Só que a nossa culpa, a sentença, foi paga. Mas quem pagou essa sentença, ele era um homem inocente. Ele era justo. Por isso Deus é tanto justo como justificador. Olha que coisa interessante. Nós estamos diante de um problema, e um problema muito sério. Eu quero que você leia esse problema para mim. Abra sua Bíblia no livro de Jó. E vamos ler o capítulo 25 de Jó. Leia o versículo de número 4, principalmente a parte A desse versículo. Livro de Jó, capítulo 25, e o versículo 4. Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Vocês estão ouvindo isso aqui? Isso aqui é uma pergunta de Bildade, amigo de Jó, para Jó. E ele está perguntando o seguinte: como, pois, seria justo o homem perante Deus? Olha essa pergunta. É uma pergunta que não tem como a gente responder.
como é que você faria para ser justo diante de Deus? Tem como? A resposta é muito simples. Jó no capítulo 26 ele vai dar uma resposta para a Bildade dizendo que o poder de Deus, que Deus pode todas as coisas. Principalmente aqui, no versículo de número 14 do capítulo 26, ele diz o seguinte: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. O que Jó está querendo dizer para a Bildade? Bildade, eu não sei te dar resposta. Eu não sei como um homem pode se justificar diante de Deus. Mas uma coisa eu sei, eu conheço muito pouco desse Deus. Mas o pouco que eu conheço desse Deus, ele pode fazer muita coisa. Porque todo o capítulo 26 gira em torno do poder de Deus, daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele pode realizar. Irmãos, apesar de Jó não saber a resposta certa, mas ele está no caminho certo. Porque o homem não tem como se justificar diante de Deus. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Não tem como tu te desculpar diante de Deus depois que tu peca. Agora, o interessante é que essa resposta de Bildade, quando ele vai dizer para nós assim: como, pois, seria justo o homem perante Deus? A resposta é: o homem perante Deus não tem como se justificar. É por isso que o próprio Deus entra em ação para justificá-lo. E aonde está essa resposta? Eu também vou ler um outro livro para te mostrar essa resposta. Quem justifica o homem não é o homem. Nenhum de nós vai nos justificar diante de Deus pelas nossas obras, pelos nossos atos. Nós seremos condenados. Mas quem que justifica o homem? A resposta está aqui em Romanos. Leia Romanos capítulo 8. E também você vai ler a primeira parte do versículo 33. A segunda parte, na verdade, a parte B. Mas pode ler o versículo todo. O 8:33. capítulo 8, 33. Já achou? Quem enfrentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Está aqui a resposta da pergunta de Jó. Como o homem seria justo diante de Deus? Deus o justificando. Quem tentará a acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Nós, como servo de Deus, o homem nessa terra, só será justificado por Deus quando ele aceitar aquilo que Deus fez por ele. A verdade é que o homem por si só jamais será justificado diante de Deus. É por isso que ele tem que aceitar aquilo que Jesus fez por ele. Se ele não aceitar o que Deus fez por ele, ele jamais será salvo. É por isso, irmãos, que em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. É só Jesus que salva. Jesus fez o que ninguém poderia fazer. É por isso que João Batista está olhando, e está olhando para ele e está dizendo assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ia ser imolado como cordeiro, derramar seu sangue como cordeiro, para nos justificar diante de Deus. Então a pergunta de Jó é respondida por Paulo. E ele mostra que o homem, com as suas forças, com a sua santidade, com seus atos de justiça, jamais conseguirá ser justo diante de Deus. Até porque o Espírito de Deus toma o profeta Isaías e profetiza dizendo que as obras de justiça do homem são semelhantes a trapo de imundícia. Você já viu o pano velho? Que rasga, que esfarela, que não serve para nada? É assim a justiça do ser humano. É como trapo de imundícia. Então, como ele se justifica diante de Deus? Aceitando aquilo que Deus fez por ele. Porque quem justifica o homem é Deus. Pedro disse que Jesus pagou o preço por nós. O justo pelos injustos. Para nos apresentar a Deus. Mortificado na carne, mas vivificado no Espírito. 2 Pedro 3,18.
Então eu quero dizer para a igreja do Senhor que quem nos justifica é Deus. E Ele fez uma coisa que ninguém mais faria. Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós. E o sangue derramado de Jesus é que nos justifica. Vamos ver isso? Romanos capítulo 5, versículo 9. Leia lá para nós. O irmão que achar primeiro, leia para a gente ser bem breve. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da... Porque a ira de Deus tem um alvo certo. A espada da justiça de Deus tem um alvo certo. Quem, pastor? Quem peca. Quem está em condenação. O alvo da justiça de Deus é o pecado. É para exterminar o erro. Então, pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, Ele nos justificou diante de Deus. E Ele nos salvou da ira de Deus. Ele nos salvou. Porque toda a ira de Deus foi descarregada ali na cruz, em cima de Jesus. Porque todos os nossos pecados estavam lá nele. Ele assumiu. Os nossos pecados foram sobre ele na cruz. E é por isso que a espada da justiça de Deus vem sobre ele. Ele morre. Ele derrama seu sangue. Mas com seu sangue, diz a Bíblia, que ele nos compra como reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então eu quero pedir à igreja do Senhor para entender isso. Nós somos justificados pelo sangue. Ninguém será justificado por obras de justiça, por um prato de comida, por um copo de água, por ser bom. Ninguém será justificado porque não teve vício. Porque não teve isso, não teve aquilo. Nós só seremos justificados quando aceitarmos pela fé aquilo que Jesus fez por nós. É por isso que a salvação vem pela graça. A graça é o favor. É aquilo que Deus vai fazer por nós. E isso só é alcançado através da fé. O meio pela qual nós alcançamos a salvação, através da graça, é a fé. Então a salvação é um combinado entre aquilo que Deus faz e a resposta do homem para ele. Mas o importante é que Deus fez. Deus enviou seu Filho. Ele morreu por nós. O que era impossível pela lei, o Senhor fez por nós. Agora nós só temos que aceitar. Simples. É uma coisa tão simples, mas as pessoas fazem uma coisa tão difícil. Eu só preciso aceitar o sacrifício do sangue que Jesus derramou pela minha vida para ser justificado diante de Deus. Quando o Cordeiro morre, quando ele é imolado na cruz, a sua justiça vem para mim. Assim como o meu pecado vai para ele. Os meus pecados grudam em Jesus na cruz e cravam ele na cruz. Mas só que Jesus nunca pecou. Então ele é inocente, imaculado. Ele é sem mancha. Ele não tem pecado. E a sua inocência, a sua justiça, ela vem para mim. É isso que é interessante na justificação, é essa troca. Porque enquanto o meu pecado cai sobre ele, naquele cordeiro, e ele é morto, a sua inocência, a sua justiça, como justo, vem para mim. Aí Deus olha de lá e vê o sangue do seu filho. E quando ele vê o sangue, ele nos justifica. Fulano está justificado. Por que, Deus? Porque ele está com a marca do sangue do meu filho, que o justificou. Então quem vai fazer a nossa defesa é Deus. E Deus está nos declarando inocente, justo. Porque é isso que é a justificação. É nos isentar do pecado. É Deus nos declarando justo, como se nós nunca tivéssemos cometido um único erro. E Deus está dizendo, Ele é justo. Deus está nos isentando da culpa e também da condenação que vem através da sentença. Por quê? Tudo porque o Cordeiro de Deus morreu em nosso lugar, irmãos. Morreu em nosso lugar. Romanos 3, versículo de número 25. Está escrito dessa forma.
Versículo 24 diz assim: porque todos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Versículo 26. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Glória a Deus. O que Deus está mostrando para nós é que ele tanto é justo como o nosso justificador. Amém. Como o Cordeiro de Deus, ele é justo. E como o Cordeiro de Deus derramando o seu sangue, ele nos torna justo. Ou seja, ele é o nosso justificador. É por isso que está escrito lá em Romanos 8,33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Com quem você acha que Paulo estava falando? Quem é o acusador dos nossos irmãos? Quem é que de dia e de noite aponta o dedo e diz assim: a Rebeca pecou? Não é o Satanás? Não é o diabo? Essa expressão é diretamente um tiro na cara de Satanás. Diz assim: quem tentará? Se o advogado dele, se quem está defendendo ele e quem está tornando ele justo é o próprio Deus. É como, irmãos, é como se alguém estivesse num tribunal e fosse condenado a pagar, sei lá, R$1 milhão. Só que a Rebeca não tem condição de pagar R$1 milhão. Mas o juiz não pode deixar de dar a sentença porque ela transgrediu. Acontece que Deus ama, o juiz ama ela. E o juiz vai fazer de tudo para salvar ela. Mas ele não pode negligenciar, ele tem que dar a sentença. Porque ela cometeu uma transgressão. Só que ao mesmo tempo que ele dá a sentença, ele passa lá no caixa e diz assim: deixa que eu pago a conta dela. Ela foi sentenciada à morte. Ela foi sentenciada a pagar isso. Mas quem vai pagar sou eu por ela. Foi exatamente isso que Deus fez por nós. Ele sentenciou, porque a alma que pecar, essa morrerá. Mas ele próprio, sabendo que nós não tínhamos condições nenhum de nós, por mais santo, por mais correto, sabe, irmão, nenhum de nós tínhamos condições de pagar nossa dívida. Ela era impagável. Mas ele foi lá, usou de misericórdia e simplesmente não tem mais dívida nenhuma. Não há mais pecado, não há mais culpa, não há mais nada. O meu sangue cobriu, lavou tudo, acabou com tudo, eu já justifiquei e ninguém pode intentar acusação contra a sua vida. É exatamente isso que o sangue justificador faz na nossa vida. Ele nos isenta de toda culpa e de toda condenação. Ele nos declara justo. Agora nós somos justos. Não pelas nossas obras de justiça que houvéssemos feito, irmãos. Não pelos nossos méritos, mas porque Ele usou conosco de misericórdia. Lembra daqueles dois servos, que um servo está devendo uma certa quantia grande para o rei, e não tendo ele com que pagar, o rei o perdoa? Lembra que o outro conservo também tinha uma dívida pequena para ele, e ele não conseguiu perdoar? O Senhor estava mostrando exatamente que Ele perdoou a nossa dívida. Agora, o perdão que Ele vai nos dar depende do perdão que nós vamos liberar para as pessoas aqui. É por isso que não adianta eu orar o Pai Nosso que está no céu e me esquecer lá do final do Pai Nosso. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Ou perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que têm me ofendido. Então é bom a gente começar a pensar nisso. Porque a justificação de Deus, ela pairará sobre a nossa vida, mas também nos mostrará que a nossa condenação era certa. E que uma vez sendo livre, não tente prender a vida de ninguém. Quando a gente segura o perdão, a gente tanto está se prendendo. Já desse falei isso para o irmão. A gente entra numa prisão e aprisiona também aquela pessoa. Mas só que aprisionando aquela pessoa, a gente também se aprisiona.
Então, amados, que nós possamos sair da prisão, da condenação e aceitar aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Agora, lembre-se que o que Deus fez por nós não está nos dando uma carta para pecar. Não. O que o Senhor Jesus fez por nós foi fazer aquilo que o homem jamais conseguiria fazer. Mas com isso ele não está te dando autorização para viver pecado. Por isso que Paulo disse, pecaremos de modo nenhum. De modo nenhum. Só porque a graça superabundou, pecaremos de modo nenhum. Deus usou com o seu favor para conosco, e através do sangue do seu Santo Filho, ele nos justifica diante de Deus. Então nós não devemos andar de qualquer jeito, tá bom? Nós não devemos andar de qualquer maneira. Porque tem gente, agora eu já estou justificado. Quem vai intentar que eu sou feliz? Só que não é assim. Somos justificados, o problema está resolvido. Mas agora daqui para frente tem uma maneira, uma forma de caminhar. Eu quero mostrar isso para os irmãos. Bora para Romanos capítulo 8 novamente. Versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Somente isso? Não tem? Tem mais não? A continuação. Não? Que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, era Tava isso que eu oculto. queria. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o... Você está vendo aqui? Não é uma autorização para nós pecar. Uma vez justificado, irmãos, nós precisamos andar de acordo com a vontade do Espírito de Deus. Nós não podemos sair agora fazendo a vontade da nossa carne. Nós, quando Pedro diz assim, o justo morreu pelo injusto, para nos apresentar a Deus, mortificado, morto na carne, mas vivificado no Espírito. Ele está querendo dizer exatamente isso. A nossa caminhada agora, depois de justificado diante de Deus, não pode ser se lambuzando no pecado. A nossa caminhada agora tem que ser uma caminhada totalmente voltada para o Espírito, inclinada para o Espírito, debaixo das ordens do Espírito. Igreja do Senhor, uma vez lavado pelo sangue de Jesus que nos justifica, nós não podemos sair por aí fazendo o que queremos fazer, porque não há condenação para aqueles que estão inclinados para o Espírito. Porque se você se inclinar para a carne, o que é que o texto vai nos informar aqui no versículo de número 6? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, versículo 7, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Note bem isso aqui. Uma vez sendo nós lavados pelo sangue e o poder da justificação cai sobre a nossa vida, nos livrando da condenação, não é uma autorização para que a gente viva uma vida carnal, mas uma vida no Espírito. E Paulo ele vai esmiuçar muito bem isso para os Gálatas. Lá no capítulo de número 4, versículo 16, ele vai dizer, ande no Espírito e não vão cumprir a concupiscência da carne. Que é um antídoto para não cumprir. Irmão, deixa eu fechar isso aqui que eu não aguento. Não aguento, não. Muito frio. Que é o antídoto para não pecar, que é o antídoto para não viver uma vida carnal, ande no Espírito. Tá? Ande no Espírito. Por que nós, na igreja do Senhor, estamos andando em pecado? Porque a gente está ignorando que nós deveríamos estar com os ouvidos atentos para ouvir o que o Espírito fala à igreja. Nós estamos ignorando, irmãos, porque Jesus falou, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça.
E muitas das vezes nós estamos dentro de casa e Deus está falando com a gente. Deus, é o Espírito de Deus que está falando com a gente. Faça isso. Não faça aquilo. Não haja assim. Haja assim. E muitas das vezes nós estamos ignorando o Espírito Santo e estamos cedendo para a nossa carne. Então eu quero pedir para os meus irmãos. Nós estamos todos justificados pelo sangue de Jesus. Mas isso não te dá o direito de você se inclinar para a carne. Se você fizer isso, você será condenado. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas esses que estão em Cristo Jesus não podem andar na carne. Porque se andar na carne, eles estão igual os ímpios lá fora, em inimizade contra Deus. E, portanto, não podem agradar a Deus porque estão na carne. Tá, amado? Cuidado com essa carne. Quando eu estou falando de carne, eu não estou falando desse tecido vermelho que corre sangue. Eu estou falando dos desejos da nossa vida. Quer saber as obras da carne? Vai estar lá escrito, lá em Gálatas 5:23, 5:21, 22, 21. Lá vai estar escrito, obra da carne, glutonaria, feitiçaria, inimizade, porfia, avareza. Lá vai estar escrito homicídio, bebedice e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos declarei. Paulo já tinha ensinado isso para os Gálatas lá atrás. E estava só repetindo de novo. Que não herdarão o reino de Deus. Então cuidado. A justificação de Deus não é uma autorização para a gente andar do jeito que quer. E hoje eu sinto muito o que fala aqui. Mas eu lamento de ver muitos cristãos totalmente na carne, na vaidade do seu sentido, vivendo por seus próprios desejos. Poucos estão ligando para aquilo que o Espírito de Deus quer. E nós deveremos, irmãos, como igreja do Senhor, se inclinar, irmão. Pelo amor de Deus, incline o teu ouvido, incline o teu coração para o Espírito. Veja o que Ele quer para a tua vida. Veja o que Ele quer para a tua vida. Incline-se. Eu termino essa doutrina, esse ensinamento da palavra de Deus, para dizer à igreja do Senhor, cuidado. Cuidado com o seu andar. Quando eu falo de andar, eu estou falando de trajetória, de vida, de maneira, de vivência. Cuidado com o seu andar, tá bom? Não ande na carne. Procure viver no Espírito. Procure andar no Espírito. Procure agradar a Deus, irmãos. Se inclinando para o Espírito Santo. Deus, amado, Deus Ele quer o melhor para a nossa vida. Deus nos salvou, Deus nos justificou. Deus enviou o seu Espírito para que a gente não viva mais na carne. Tá? Hoje os homens estão se degladiando, as igrejas estão se degladiando, os crentes estão se degladiando, está todo mundo na carne. Sabe por quê? Porque não quer dar ouvido para o Espírito. Por isso que muitos da igreja às vezes são rebeldes, desobedientes, não querem ouvir, fazem o que quer, vão para onde quer, agem como quer. E não é assim. Nós precisamos viver, andar no Espírito e viver no Espírito. Se incline para o Espírito. Quando Deus mandar você orar, não fique enrolando. Quando Deus mandar você ler a Bíblia, não fique protocolando, empurrando com a barriga. Quando Deus mandar você jejuar, vá, irmão, para o jejum. Quando Deus mandar você evangelizar, evangelize. Quando Deus mandar você falar, fale somente o que Deus mandou. Quando o Espírito de Deus, amado, te despertar. Tem crente que me desperta em 3 da madrugada, 2 da madrugada, 4 da madrugada. Aí ele fica lá, olhando para o teto, rolando. Esse sono não vem. E o Espírito dando tempo para ver se ele se levanta, dobra o joelho dele. Pelo menos por 10 minutos. E ora. Mas não. Passa dia, entra dia. E quando a luta vem, você perdeu o tempo lá atrás de poder criar uma muralha em tua volta e em volta dos teus, através da oração. Aí quando vem que vem. Vem atropelando tudo. E o Espírito de Deus, olhando para você, diz assim, eu bem que te despertei. Os céus se movem com oração. Tá? Os céus se movem com relacionamento. Conversa. Fale. Esteja íntimo.
perto de Deus. Não se afaste. Não deixe os teus pecados te afastar de Deus. Amém, amados? Eu quero deixar essa palavra para todos nós e dizer o quão grato eu estou nessa noite pela palavra do Senhor e por mais essa doutrina que foi ministrada ao coração da igreja, ao coração dos meus irmãos. Guarde no seu coração esta palavra. O poder do sangue de Jesus. Sangue remidor, sangue expiador, sangue purificador, sangue propiciador e hoje sangue justificador. Eu queria falar só de 4 poderes do sangue, porque eu queria fazer uma conexão com as 4 pontas do altar. Mas aí, como eu tive que me recolher um pouco, pedi para a Rebeca vir trazer a palavra, aí eu coloquei propiciador também. Eu queria falar as 4 pontas do altar. Tá bom? Lembre-se que o sangue era colocado aqui, aqui, aqui e aqui. E o resto era derramado aqui na base. Tá bom? Eu quero pedir para a igreja do Senhor que compreenda o que o sangue de Jesus fez por nós. Tá? E pelo poder desse sangue. O diabo odeia que a gente pregue sobre o sangue. Mas eu quero que você entenda que o sangue de Jesus foi derramado. Tá? E um homem inocente pela nossa alma para nos resgatar, para nos salvar, para nos justificar diante de Deus. Hoje, quando Deus olha para você, Ele olha como alguém que nunca cometeu erro. Nunca cometeu erro. Tá bom? Mas isso tem que ter o quê? Confissão. Nunca esqueça que o primeiro episódio da justificação aconteceu no Éden. Nunca esqueça disso, nunca esqueça. O homem se apresentou com uma folhinha de árvore. E ele teve que confessar tudo que fez com a mulher. Aí depois o Senhor matou o cordeiro e o vestiu de veste de salvação. Tá? Então que Deus abençoe a igreja. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração de agradecimento. Aproveito nessa oração para também chamar a atenção da igreja, que os irmãos